Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 9, olha só que especial. A participação hoje, doutora Simone Maria Teixeira Rissetti, e ela vai trazer uma bagagem muito especial a respeito de um cuidado que devemos ter com aqueles nossos queridos, mas já vamos adentrar nisso. Inicialmente, doutora Simone, seja muito bem-vinda à Inloco. Muito obrigada. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E é muito legal porque a tua temática, ela vai trazer um mix de critérios, aspectos humanos, éticos, emocionais, do cuidado paliativo, do cuidado em situação de fim de vida. Mas já vamos tratar sobre isso. Certo. Antes de nós adentrarmos, a doutora Simone tem uma trajetória muito legal e eu quero dizer para vocês que doutora Simone, porque ela tem o doutorado, é uma profissional que estuda, que se dedica, que está realmente, tanto na vida profissional quanto acadêmica, envolvida com essa área de cuidados paliativos. Mas eu também estou te conhecendo hoje, né? Fazer um agradecimento especial à Luciana, que trabalha conosco, que é tua prima e que te indicou para a gente fazer esse podcast incrível. Tá certo. Mas antes disso, vamos lá. A gente quer conhecer um pouquinho mais da doutora Simone. Simone, quem é a profissional Simone? Então, a profissional Simone, ela se define assim como a pedagoga mais incompreendida da história. Uau! Então, peraí. Pedagoga. Vamos começar. Pedagoga, eu vim de uma família de pedagogos. Mas assim, pedagoga que adentrou essa área da saúde, na parte de humanização e saúde, né? E que hoje eu falo assim, eu não sei onde a vida vai dar, mas eu sou movida por aquilo que me faz sentido. Sim. Então, hoje, eu sou aquela pedagoga que não consegue estar mais lidando só com questões de aprendizagem, sabe? Eu coloquei meu pezinho na saúde, não, em hipótese alguma, eu poderia ser uma profissional da saúde, porque eu sou uma pessoa meio fraca em termos de até sangue, para tirar um sangue, eu fico super estressada, não posso olhar. Sim. Mas eu sou aquela pessoa que eu posso compor um quadro de cuidado. Sim. Junto aos profissionais da saúde. Legal, mas a tua formação foi em pedagogia? Foi em pedagogia, com uma especialização na área da pedagogia também. Chegou a atuar mesmo em sala de aula? Sim, atuei bastante tempo. Mas o que aconteceu no meio dessa trajetória? Por que eu fui cair nessa pesquisa de cuidados paliativos ou então de formação médica? São temáticas que eu pesquiso. Tudo começou com uma crise de sentido. Uau. Aos 40 e poucos anos de idade. Olha, e que eu pensei assim, meu Deus, eu não quero morrer. Eu trabalhava em secretaria acadêmica de uma instituição de ensino superior, com estudantes de medicina, porque eles sempre estão no cenário, né? E eu pensei assim, eu não quero mais, não quero morrer fazendo histórico escolar, fazendo serviço de secretaria. E isso me gerou uma angústia muito grande, porque como é que você está trabalhando e você não quer mais isso? Tá, mas o que eu vou fazer? E você depende, você é um profissional, você precisa estar trabalhando. Claro. Né? Então, assim, a crise é importante porque ela nos ajuda a movimentar. Impulsiona. Sim, porque eu vou procurar aquilo que dê um sentido para a minha existência. Né? E daí eu fiquei naquela angústia. Eu só falei assim, um dia, né, teve várias situações, eu falei, não, eu não quero mais isso para minha vida. Não quero mais isso para minha vida. Pedi demissão, era 9 anos de instituição. Uau. Pedi demissão, não consegui. Mas era aquela hora ou não iria acontecer. Né? Agora ou nunca. Aí, nesse período, eu tentei várias questões de trabalho, mas assim, tipo, vou ajudar meu marido. Mas aí todas
as festas que aconteciam na empresa que ele trabalhava, Uhum. não era a minha história. Parece que eu estou vivendo a história dele. Sim, sim. Aí um dia meu filho chegou e falou assim para mim: mãe, eu sei que você pode mais. O que você acha? Eu falei: olha, eu acho que eu ia gostar de dar aula para curso técnico, curso superior, alguma coisa. Eu falei: mãe, tenta. Eu fui cair no técnico em enfermagem. Fui dar aula com conteúdos de ética e humanização no técnico em enfermagem. Ai, que legal. E teve um dia que teve um aluno que ele chegou muito triste, e era um aluno muito conversador, muito alegre, e aquele dia ele estava muito triste. Daí ele veio falar comigo. Eu falei: tudo bem com você? Daí ele falou: não, professor, hoje estou muito triste. Eu falei: quer conversar? Daí ele falou assim: professora, acontece que no hospital que eu trabalho, tinha um homem que pediu um cuidado religioso. E por questões éticas eu não vou falar o que era. Se era padre, se era pastor. Ele falou: e o religioso do hospital, ele falou que ele não iria atender aquele paciente que estava morrendo, porque o paciente era da maçonaria. Uau. E daquilo trouxe uma angústia tão grande, que daí eu comecei a pensar na questão da morte. Né? Diferente daquilo: não quero morrer fazer isso. Eu comecei a pensar na questão da morte. Bugou a tua cabeça. Sim, não consegui. Pensou, não dormia a noite inteira. Falei: mas como que uma pessoa que é um atendimento religioso, espiritual, e esse atendimento é negado para essa pessoa? E ela está ali. Ela está ali e ela está pedindo, né? Daí o que aconteceu? Eu fiquei no desespero, né? E aquilo foi me incomodando várias vezes. Nesse período, eu também já estava com uma vontade de estudar. E daí eu fui procurar um mestrado. Então você tinha a tua formação, bacharelado, e aí depois... Licenciatura, aliás. Uhum. Aí você não tinha feito especialização? Fiz especialização em pedagogia. Também. E aí foi para o mestrado? E aí fui para o mestrado, um tempinho depois. Um tempinho grande, né? E daí eu fui para o mestrado. Daí eu fui para o mestrado e a minha proposta de pesquisa era: como acontece o cuidado espiritual nos hospitais de Curitiba. Uau, profundo, hein? Daí eu elegi 4 hospitais, que também por questões éticas não vou falar quais eram os hospitais, mas aí eu me aproximei dessa temática. Sim. Como acontecia o cuidado espiritual. Daí eu entrei nesse campo de espiritualidade, religião, que nós vamos discorrer aí em breve. Né? E daí eu entrei nesse campo e fui pesquisar, porque aquilo me angustiou demais, assim, como a pessoa morre sem ter um cuidado, sem ter um pedido assim, não aceitarem aquele pedido dela. Sem ter sido aceito, sem ter aquele acolhimento. É um direito. É um direito constitucional. Constitucional. Né? Nós temos lei federal, lei municipal, né, sobre esses cuidados. Desde que a pessoa solicite, respeitando a autonomia da pessoa, né? E você teve esse olhar diferenciado para a situação que o aluno te trouxe. Sim. Isso te impulsionou para os estudos acadêmicos do mestrado? Sim. E durante o mestrado, como é que foi? Como é que foi? Daí estudei muito sobre isso, coloquei o pé na teologia, que sempre foi um sonho, mas na época o filho era pequeno, eu não queria ficar o dia inteiro trabalhando e ficar longe do filho. E na época do mestrado eu fazia em bioética, mas eu fazia disciplina na teologia, porque como eu ia tratar essa temática da dimensão da espiritualidade, os profissionais da teologia são as pessoas, né, aptas a nos darem esse suporte. Claro. E daí eu fiz o mestrado e coloquei o pezinho na teologia, né? Fiz pesquisa, como acontecia esse cuidado. Aí eu caí nos hospitais, né, com os voluntários. Eu via que tinha as capelanias hospitalares, ok? Algumas capelanias confessionais, né? E eu fui numa dessas capelanias que eu participei como pesquisadora,
eu vi uma capelania, assim, 2 locais, que elas eram capelanias muito ecumênicas. Ah, que legal, eu ia te perguntar exatamente E eu sobre achei isso. muito. Não, 3. Três que elas tinham essa abertura para o ecumenismo, para o diálogo interreligioso, né? Eu vi essa abertura. Então eu pesquisei, e assim, mas de certa forma, isso também me assustou um pouco. Porque o cuidado espiritual, ele era confundido com o cuidado religioso. Entendi. Então, muitas pessoas chegavam e queriam impor a sua religião para o paciente, Como única verdadeira. como única verdadeira, né? E daí a gente não caía nessa questão do proselitismo, que faz muito mal para a pessoa. Imagine quanto mal faz para uma pessoa não ter a sua crença respeitada ela num leito do hospital. Sem poder muitas vezes se manifestar, inclusive com Sem poder se manifestar, bem isso. Então daí caiu nessa temática. Angustiou mais ainda. Foi aprofundando, foi aprofundando, né, assim, né? gerando um daí, sentimento ainda mais intenso que daquela vez que o teu aluno te falou. Sim, porque, nossa, olha como acontece, não acontece um cuidado, não estou dizendo que todos, mas 70%. Sim. 70% o cuidado espiritual era mais voltado para o religioso. E o cuidado espiritual, ele não precisa ser um cuidado religioso. Às vezes, eles se completam, se entrelaçam. Em algumas vezes, sim, porque você vai visitar um paciente e ele pede. Você vai lá numa proposta de um cuidado espiritual, que é uma escuta compassiva, uma escuta qualificada, né? E daí eles acabam tendo uma abertura. Eles pedem. Então, assim, jamais oferecer. Quer que eu leia a Bíblia para você? Quer que eu cante para você uma música da minha igreja? Não, eles pedem. E o pior é que eles pedem. O pior não, o melhor é que eles pedem, né? Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a questão do vínculo. Do que está ali, né, nessa situação de cuidados no final de vida, boa parte já tem a sua religião. Já tem a sua religião. E ela precisa ser valorizada, né? Daí eu fui caminhando nessa direção. Daí o que eu senti necessidade? Eu senti necessidade de me tornar. Eu falei, nossa, mas eu fiz uma pesquisa tão grande sobre cuidado espiritual, assistência espiritual. Me deu muita vontade de ser voluntária no serviço de pastoral hospitalar, que não é uma pastoral de ficar falando sobre religião, é uma pastoral de escuta, de conversa. Às vezes o paciente está lá sozinho, sem ninguém da família, e eles querem ser escutados. Sim. Então sempre eu ia naquela condição, ele falar, né? E não eu levar nada pronto para ele. Por quê? Porque ele é uma pessoa que é um mistério para mim. Como é que eu vou chegar colocando, impondo as coisas, falando coisas que eu preparei, que é a partir do que dá sentido para mim, mas que não pode dar sentido para ele? Até porque as religiões, em algumas situações, sim, elas caminham na mesma direção e outras elas são antagônicas. Sim. Então, como é que você vai trabalhar com alguém que, de repente, a fé dele diverge da tua e do teu estudo? Sim. Então, assim, para trabalhar nisso, tem que ser num ambiente de respeito. Então, o que acontece em alguns campos na religião? Alguns religiosos, eles têm a tendência de hierarquizar as suas religiões. Sim. E diminuir a religião do outro. É verdade. E a gente não existe um ambiente de respeito se a gente faz isso. E daí, o que aconteceu? Eu percebi que muitas pessoas, às vezes, elas não queriam nenhum atendimento, nem espiritual e nem religioso. Que tem que ser respeitado também. E também tem que ser respeitado. Pois é. Então, assim, o que eu percebia quando eu ia para pastoral? Eu chegava com uma pasta, né, com o nome do paciente, a idade e a religião. Então, eu já chegava com todo aquele cuidado para não interferir na relação do sagrado deles. Sim. Né? Então, assim, só que nesse meio tempo, eu chegava, olhava, às vezes eles estavam assim, eu já percebia com dor, né?
Então tem um filósofo, Emmanuel Levinas, que ele fez toda a antropologia dele baseada no rosto. Ele fala assim, o rosto fala, o rosto é o primeiro discurso. Então, quando eu entrava nas salas, assim, nos quartos, eu olhava o rosto. Às vezes estava numa situação de dor, eu me apresentava, oi, eu sou Simone, sou da pastoral hospitalar aqui do hospital e eu tenho um tempinho para dedicar para conversar com você se você quiser. Se não quiser, não tem importância. Ou então dizer assim, olha, eu tenho um tempinho para dedicar para conversar com você, mas acho que você agora não está querendo conversar, né? Eles falavam, não, eu estou com dor. Então, em outro momento, nós conversamos, né? E assim, eu ia, né? Alguns super esperando pessoas para conversar. Famílias angustiadas, olha só. Querendo uma devolutiva, assim, do estado daquele paciente. E eu dizia, não, mas eu não sou a pessoa apropriada para falar do quadro clínico dele, né? Eu sou a pessoa que eu estou aqui para conversar com você, para ajudar no que eu puder, em termos de te acolher, ver o que você precisa, numa conversa, em situações que caminhem nessa direção. Sim. E daí o que acontece? Muitos pacientes se abriam ao diálogo assim de forma... foi a experiência mais profunda que eu passei na minha vida. Legal. Foi a experiência mais humanizadora. Apreço para isso, né? Super. Meu Deus do céu, foi uma experiência assim que me fez ressignificar os valores, para o que eu dava valor na minha vida. Porque às vezes a gente está vivendo no automático, né? Você trabalha, você estuda, você tem família, você não para pensar a vida. Eu sempre falo quando eu vou conversar com os alunos assim, eu sou pedagoga lá, mas assim, tem umas atividades que a gente faz com os alunos de curso, que a gente monta. Eu sempre falo, entre o início da vida e o fim da vida tem um intervalo. Como que eu estou vivendo esse intervalo? Que profundo, Simone. Que indagação profunda é essa? Então eu estou vivendo sempre no automático. Tanto que eu não tenho tempo nem de me sentir. Às vezes, quando eu estou vendo que eu estou muito, eu brinco, né? Quando eu estou muito louquinha, assim, que não estou me percebendo. E até uma colega riu de mim semana passada que eu falei para ela, eu chego para mim e falo, Simone, devolva-se para você mesma. Eu preciso voltar, entrar no meu quarto, que é o lugar que me acalma. Sim. E fazer uns exercícios, né, intrapessoais, para eu poder retomar e sentir que eu posso dar continuidade no que eu estou fazendo, né? Mas assim, a vida a gente vive no automático, então a gente não percebe. Esses dias eu fiquei doente e eu tive que ir para o médico 2 vezes, e daí eu dei o valor para a saúde. Uau. Por quê? Porque quando você está bem, você não percebe que você está bem, né? Mas quando você fica doente, aí você valoriza. Ai, como é bom não estar sentindo dor, né? Então, nessa minha caminhada no hospital, eu vi muita pessoa angustiada, muita pessoa querendo conversar sobre o que estava acontecendo com ela. Mas eu também tinha os meus impedimentos éticos. Sim. Porque a gente percebe que você, a todo momento, você enfatiza as suas questões bioéticas. Sim. Mas o que eu fazia, né? Eu não queria deixar eles na mão, eu falava assim, olha, já conversou com o médico? Já conversou com a enfermeira? Já conversou com outra profissional da equipe? Então, assim, sempre devolvendo que eles deveriam buscar um diálogo com o profissional do cuidado, ou os profissionais do cuidado, né? Então, você via muita família angustiada, muito enfermo, desolado, sabe? A questão da conspiração do silêncio, todo mundo sabe o que está acontecendo, que aquele paciente, a doença está progredindo sem possibilidade de cura, que inevitavelmente ele vai chegar na questão da morte. Conspiração do silêncio. Conspiração do silêncio. Do que a família faz? A família, ou até os profissionais, eu nem julgo tantos profissionais, sabe, Janaína? Por quê? A carga horária que trata as humanidades nas matrizes curriculares de medicina são rasas, baixas, escassas, sabe?
Então, assim, eu não posso falar para você que transversalmente não acontece dentro das outras disciplinas. Pode ser que aconteça, Sim. né? Mas eu sinto, né? A minha pesquisa do doutorado foi sobre isso, sobre essas lacunas na formação que elas dialogam com a questão da inabilidade de da comunicação de certos profissionais quando o paciente está nos cuidados paliativos, né? Então, assim, essa carga horária é muito rasa. E daí nós caímos naquela questão, só o profissional tem culpa? Adianta eu malhar o profissional? Não. Do preparo que ele teve para passar. Para passar. Então, assim, eu tenho eu preciso hoje me conter, porque eu estou vivendo o luto de 5 meses da minha mãe, né, que faleceu. E eu estou vivendo o luto de um médico cardiologista que foi meu professor de fundamentos da bioética, e ele tive o privilégio dele estar na minha banca do doutorado, Legal. que é o José Eduardo Siqueira. Faz 3 meses que ele faleceu. Então, o professor Siqueira, ele falava assim, ele tem um jornalzinho do Conselho Federal de Medicina de 2018, quando ele fala sobre, que ele debate, né? Então fala assim, ó, expoentes da medicina debatem sobre os temas de finitude. Daí sabe o que ele fala? Ele fala que o sistema formador é deformador. Ele fala, mas como que a gente vai exigir de um egresso aquilo que ele não aprendeu? Toda razão. Toda. Sabe? Então, como que a gente vai crucificar um profissional que ele não teve essa formação? E que essa formação, muitos profissionais acham que não precisa. Então, assim, eu gosto de falar muito sobre autores, né? Tem um livro que é Medicina Centrada na Pessoa, e ele tem um capítulo que é Medicina Centrada no Estudante. Então, ele fala sobre os currículos de medicina. Então, como eu trabalho com estudantes de medicina, né, e a minha tese foi sobre estudante, né, eu falo que eles são a minha inspiração, ele fala sobre os currículos que a medicina tem. Pense, 7.200 horas é a carga horária mínima. Sim. Aí alguns cursos vão ter 8.000 e pouco, outros cursos 9.000 e pouco, outros 10.000 e poucas horas, né? A parte que eles estudam sobre a morte. Às vezes eles falam, eu tive uma aula sobre morte, mas do ponto de vista técnico. Sim. E não do ponto de vista ético e social. Aí falta aquele feeling também. Falta. E aí você estava falando do teu professor, que te acompanhou na banca de doutorado. Do doutorado. E o que foi essa escolha pela teologia? Doutorado em teologia. Então, assim, teologia é sonho. Foi teu sonho, né? Sempre foi meu sonho. Tanto que agora em 2025 eu iniciei uma graduação em teologia. Não se contentou com o doutorado em teologia? Porque eu penso a junção da teologia e saúde, né? Sem dúvida. Como a fé com a saúde coopera com o tratamento. Não no sentido, vai ser curado. Não. Mas a manutenção da fé ajuda o paciente a aceitar as suas propostas de tratamento, sabe? Então a fé e a saúde, somado ao conhecimento científico, né? É porque ele vai acreditar mais no potencial daquele profissional que está cuidando dele. Porque assim, eu já vi casos de pessoas que tinham um câncer e foram curadas. Necessariamente a gente não sabe se câncer vai voltar em algum momento ou não. Sim. Né? Mas como a fé ajudou ela no enfrentamento da doença, então isso é uma coisa positiva. Agora, quando eu penso aquele religioso que chega lá e vai falar assim, Janaína, joga fora esses remédios. Tenha fé em Deus que você vai ser curado e você não vai precisar tomar esse remédio. Aí é perigoso. É irresponsável, né? Perigoso e irresponsável, né? Então, assim, daí esse professor, ele esteve na minha banca, né? Mas ele não foi meu orientador. Meu orientador é um teólogo e co-orientador um médico. Sim. Então, por que a gente falou sobre formação espiritual? Porque o espiritual é inerente ao humano. Então, a dimensão da espiritualidade, depois nós vamos discorrer um pouquinho, ela só é possível ser feita via exercício humano. Uau. Olha então, aí, eu vou aprender muita coisa com a Simone. A formação era assim, ó, formação
humana e espiritual do estudante na formação médica, né? Daí a gente tirou humana. Não, porque não precisa do humana, porque o espiritual faz parte do humano. E aí, Simone, já aproveitando que essa é a parte final, né, desse primeiro momento do teu episódio aqui conosco, então tudo isso te fez refletir sobre a humanização, nos cuidados paliativos e cuidados do fim de vida. É isso? Sim, foi sobre isso, porque aí eu acabei entrando em grupo de pesquisa, que eu faço parte de um grupo de bioética, humanização e cuidados em saúde, e daí nós começamos a pesquisar, escrever sobre essas questões. E hoje, como no meu futuro TCC, vai ser sobre cuidados paliativos. E tudo isso já virou livro? Eu tenho o anamnese espiritual, um elemento no processo, um elemento no processo de humanização hospitalar. Aí eu tenho bioética, humanização na formação médica e a pedagogia histórico-crítica, né? Fiz com uma menina que era estudante de uma faculdade, de uma universidade que eu trabalhava. Comecei a puxar ela para bioética. Ela resolveu fazer um mestrado em bioética. Fui co-orientadora dela. Olha que legal, Simone! Fui co-orientadora dela. Ela fez sobre respostas emocionais dos médicos recém-formados ao assinar a primeira declaração de óbito. Uau. Caímos de novo na fragilidade da formação. Exatamente. Sabe? Muita coisa pra gente conversar, hein, Simone? Pessoal, mas essa foi a primeira parte desse episódio tão bacana aqui com a doutora Simone Maria Teixeira Rissetti. Vejam quantas informações que nós temos para transmitir para vocês. E amanhã, no mesmo horário, a parte número 2. Não percam. Até amanhã.